o celular, porque todo mundo precisa estar conectado. A gente só vai fazer um pedido de energia para poder favorecer o nosso entendimento, né? Que o universo nos contemple com a abertura dos nossos portais de conhecimento, para que a gente possa ampliar a nossa, não só a evolução espiritual, mas a nossa evolução quântica, porque o mundo é quântico, o mundo é energia, e se a gente se conectar com as energias do bem, a gente vai realmente alcançar o resultado que nós estamos buscando. Essa é a intenção de nós compartilharmos essa reflexão. Eu não estou inventando nada, eu apenas estou pegando uma reflexão que eu fiz a minha compreensão e compartilhando com vocês. E se alguém puder trazer também algo novo, compartilhar informações, a gente está aqui aberto justamente para trocar experiências e conhecimentos para evoluirmos mais, né, em conteúdo de melhoria da nossa evolução. Para quem me conhece, ótimo. Para quem não me conhece, meu nome é Silvestre. Aqui eu sou label e cleaner. É a vida de Austrália. Eu estou tirando aqueles conceitos velhos do que eu era. Aqui na Austrália são 18 horas e 45 minutos. Né? E a gente aqui vai trabalhar o conceito de como entender a nossa parte de equilíbrio através da física quântica. Como essa conexão é possível de acontecer via espaço-tempo. A gente vai trazer algumas informações que são relevantes. Uma delas é demonstrar que todo o universo ele é formado por átomos. Nós temos um universo infinito e nós somos parte desse todo. Se nós analisarmos um universo que é tão grandioso assim, a gente acaba achando que a nossa essência é insignificante, porque você acaba virando uma poeira nesse universo. E aí que é a lei do engano. Nós somos uma centelha de luz e a nossa função é fazer conexões para que torne real a potência do universo em nós. Porque se você faz parte do todo, você é o todo. Você não é insignificante. E isso é que a gente tem que demonstrar para os nossos potenciais mais íntimos, que nós somos capazes, nós somos fortes e nós podemos conseguir tudo o que desejamos se nos conectarmos diretamente com o ser maior que está no todo. E o que faz com que a gente às vezes não consiga alcançar os nossos objetivos mais íntimos é a nossa falta de conexão. E aí eu trago sempre o exemplo da tabela periódica. Se nós analisarmos a tabela periódica, nós veremos lá no topo, do lado esquerdo, isso a gente olhando de frente, do lado esquerdo, está lá no topo o elemento hidrogênio. Ele tem a sua identidade, assim como qualquer outro elemento, massa 1, né? A massa atômica do hidrogênio é 1 e o número atômico dele é 1. Só ele possui essa contemplação. Isso é importante? Em que sentido? Um elemento que tem massa 1 e valor atômico 1, se nós analisarmos toda a tabela periódica, ele seria o mais fraco, porque ele é o único que tem essa massa pequena e esse valor atômico pequeno. Porém, sem a existência do hidrogênio, nós não teríamos a água. E 80% do nosso corpo é líquido. Então perceba que a presença do hidrogênio é para manter o equilíbrio homeostásico da natureza. Então, às vezes, a gente pode imaginar a fraqueza de algo, mas pense que dentro dessa fraqueza existem elementos que podem nos fortificar, nos amadurecer e nos fazer crescer. Então isso melhora o nosso olhar para determinadas coisas que nos acontecem. Tudo que vem para a nossa vida, ela tem um objetivo, ela tem um sentido e a gente ainda não está preparado para a compreensão desse sentido e desse objetivo das coisas que nos acontecem e que de alguma forma nos faz crescer. Então,
o átomo está nos seres animados e também nos seres inanimados. Isso é fato. Você vê essa cadeira aqui, você está vendo essa cadeira, que é uma cadeira feita de estrutura atômica. O nosso corpo é de estrutura atômica. E qual é a diferença do nosso corpo que tem átomos e dessa cadeira que tem átomos? Nós somos organismo. Nascemos de uma estrutura organizada. Então, isso aqui não é organismo, né? Então, perceba, existe a física quântica que explica, junto com a química, que existe a química orgânica e inorgânica. Então, se o ser é orgânico, significa que ele já veio em um padrão organizado, nada vai poder alterar ele. Já os que são inorgânicos, eles poderão ser recicláveis. Eu pego essa cadeira e transformo ela numa mesa, eu reciclo ela, mas o ser humano não pode ser reciclado. Ele vem dessa forma de humano e retorna para a sua desistência de forma humana. Ele não é reciclado. E isso é a diferença do ser animado para o ser inanimado. Porém, todos possuem estruturas atômicas. Todos possuem estrutura biomolecular. Quer dizer, bioestrutura atômica, não biológica. E aí, nós temos aqui o fluido cósmico universal. Qual a importância desse fluido cósmico universal? É para que a gente possa analisar que as plantas, olha só que coisa interessante, as plantas produzem a fotossíntese. A fotossíntese é responsável pela nossa respiração. Então, as plantas são seres autótrofos, porque elas produzem seu próprio alimento, e nós somos heterótrofos. Nós adquirimos alimentos de outros seres, a gente não produz o nosso próprio alimento. Então, as plantas conseguem, através do processo fotossintético, produzir oxigênio para que a gente tenha essa existência biológica extremamente conservadora. E, por nós estarmos dentro do fluido cósmico universal, nós possuímos a chamada fotossíntese celular. A gente precisa estar recebendo os raios do sol. E a gente sempre está na correria, sempre está sem tempo e a gente não absorve isso. É através dos raios do sol que algumas substâncias necessárias para o nosso desenvolvimento entram no nosso organismo e fortificam a nossa estrutura. Então, a importância de nós reconhecermos a participação do fluido cósmico universal. Quando chega a noite, que o sol desaparece, pela questão do movimento de translação e rotação da Terra, entra a noite. Se você sai da presença do Sol, o que é que acontece? Você já entra na estrutura do relaxamento biomolecular. Então, todas as suas células reconhecem que o Sol desapareceu, é o momento de descansar. Tanto sim que quando você se fecha dentro de um quarto, sem ausência de luz, as suas células começam a reconhecer isso e aí produz uma substância chamada melatonina. E isso é extremamente importante para que você entre na calmaria e na reposição da bateria orgânica. Assim como o Sol entra na sua intensidade celular e produz a serotonina, que é extremamente importante para lhe dar energia, para lhe dar movimento, para ajudar a cadeia da mitocôndria celular a funcionar, aí também entra a melatonina. Então, a gente tem que entender que a nossa conexão com o universo é o que vai favorecer a existência de toda a nossa biomecânica. Porque se a gente quer buscar o equilíbrio interno, a gente tem que começar a compreender como é que funciona o equilíbrio biológico. Porque é a alimentação, é a troca de energia com o próprio universo, com a natureza, para poder você conseguir conquistar o tão esperado equilíbrio biológico que nós tanto desejamos.
Porque o cérebro ele trabalha em duas linguagens. Ele trabalha na linguagem elétrica, através dos neurônios, e na linguagem emocional, que é através da bioquímica. Então, a linguagem emocional, qualquer tipo de disparo emocional que você dá no seu organismo, você vai produzir uma série de toxinas, uma série de hormônios que são necessários para que você tenha as suas reações. Já da natureza elétrica, o cérebro, através dos neurônios, faz a conexão para que você dê o start nas suas movimentações mais necessárias para o seu desempenho de atividades, quer seja do ponto de vista de trabalho, quer seja do ponto de vista de atividades de lazer. Então, durante muito tempo, a estrutura do átomo foi dada como uma estrutura extremamente engessada. O átomo não mais se dividia e se conhecia os elementos que estavam aqui na sua órbita, que são os elétrons, né? E no seu núcleo, os prótons, né, funcionando, e também os nêutrons. Aí você diz assim, o que são os nêutrons? Os nêutrons, na verdade, é a quantidade de prótons e elétrons que se anulam e produz a neutralidade. Se você tem 13 prótons e 13 elétrons, você anula e vira nêutrons. E por que é necessário o nêutron? O nêutron é necessário para manter o equilíbrio. Assim como na natureza, tudo tem que ter o equilíbrio para poder você gerenciar dia e noite, né? A expansão e relaxamento. Então, o coração funciona o tempo todo assim, né? Ele faz um movimento de diástole e sístole. Diástole e sístole. É expansão e relaxamento. Nós, como respiramos, o pulmão ele faz isso, ele expande, ele relaxa, expande e relaxa. As nossas células também, se você for olhar na íris dos olhos, quando chega a luz, ela expande, ela relaxa. Então é o tempo todo essa movimentação é importante para poder demonstrar a nossa atividade de vida e de existência. Então, durante muito tempo, a física clássica trabalhou com a existência de um universo engessado, onde o átomo não mais se dividia, até porque a palavra átomo veio da Grécia dizendo que era indivisível, né? O átomo era a estrutura indivisível. E nas escolas, quando nós estudamos lá ciência, e se vocês relembrarem, a maioria dos professores diziam que a menor unidade do corpo humano era a célula. Ninguém se aprofundava na estrutura atômica, até porque isso ia mudar toda a leitura da grade curricular, que é extremamente engessada. E se você muda a grade curricular, você tem que aumentar a discussão em sala de aula. Isso prejudica o andamento da programação do professor e da disciplina. Então, era necessário trabalhar em cima daquela metodologia pautada em pouquíssimas informações. E dali, se o indivíduo quisesse criar mais informações, ele tinha que buscar de forma extremamente voluntariosa e lá na frente. E aí, com o surgimento da mecânica quântica, e aí um dos responsáveis por isso foi o Max Planck, né, que é o pai da mecânica quântica, e aqui tem a constante de energia que ele publicou, a energia do fóton, porque todos nós somos elementos que produzimos luz. Nós produzimos luz. Alguns em alta intensidade, outros em baixa intensidade, mas somos seres de iluminação. Porque se temos estruturas atômicas, toda vez que um átomo desse, esse elétron que está aqui circulando na sua órbita, ele se desloca para uma camada mais inferior ou mais superior, o outro toma o espaço daquele que gerou a vaga. E no momento que um espaço desse é ocupado, há um deslocamento, ele libera energia. E se um átomo se deslocar e se chocar e produzir íons pares também, ele vai produzir energia. Já se utilizou esses fenômenos para produzir aparelhos como o raio-x, né? Que hoje tem aquela ampola de Crookes, né? O tubo de Crookes, que emite radiação, é invisível aos nossos olhos, porque o nosso potencial de visualizar a luminosidade ainda é em uma frequência muito baixa. Para a nossa capacidade de acuidade visual, a gente não consegue ver. Um exemplo disso, nós estamos aqui nesse espaço, conversando, e esse espaço aqui entre nós não é vazio.
Falar disso parece um absurdo, mas esse espaço não é vazio. Aqui está ocupado. Ocupado por energias, ocupado por seres microscópicos. Porém, a nossa acuidade visual é extremamente limitada para perceber um mundo de elementos, um mundo de elementos que estão povoando esse espaço. Existem entidades com energia muito em outra frequência que a gente não consegue ver. E por que isso é fácil dizer? Olha, os físicos são os que mais estudam sobre a estrutura e a existência de mundos habitados. E nós vivemos em um mundo onde as energias que são perceptíveis são de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Ainda não temos um alcance para perceber outras manifestações energéticas. Por exemplo, quando você vai para a balança, você olha lá o valor que dá, ali não é o seu peso, é a sua massa. Você vai para a balança e você olha... Grita. Hein? E grita. E grita. Você vai para a balança e olha a sua massa. E o que é o peso? O peso é a atração da gravidade para baixo. Esse é o peso. E o que faz você pesar é a sua matéria em relação às coisas que você sente. É o seu potencial emocional que faz você ficar pesado. Então o indivíduo, ele consegue ficar mais leve se ele melhorar a sua vibração. Então a vibração do indivíduo faz com que ele ganhe leveza na sua estrutura. E isso os antigos, os budistas, os estudiosos da meditação já descobriram que a frequência cardíaca ela consegue diminuir o impacto da energia que mantém o controle da massa sobre o corpo. E isso vai fazer com que você fique mais leve. E isso é real, porque quando você começa a meditar, você começa a ter pensamentos melhores, você diminui rancores, você diminui raiva, você diminui ressentimentos, e aí você consegue sentir a leveza do ser. Porque a coisa está impactando no seu gerenciador de distribuição bioquímica, que é o coração. Porque a pituitária, ou a pineal, que é a glândula mestre, que ela regula todas as funções bioquímicas do corpo, ela faz a regulação para a distribuição, mas o coração que faz o bombeamento. Sem a função do coração, a gente não teria como receber tamanha quantidade de nutrientes nem de substâncias para retroalimentar as nossas funções. Então perceba, é a fibrilação, é a vibração cardíaca que determina quem tu és. Então, sua emoção é que vai dar descarga de atividade, de relaxamento, de emoção boa, de emoção ruim, através dessa máquina que é o dínamo do nosso corpo, que é o coração. Então, o Max Planck, né, conseguiu chegar e em dividir através de informações o espectro que mostrasse a energia do fóton. E isso deu um avanço na ciência que vem pesquisando cada vez mais sobre o potencial da estrutura atômica. Gente, o átomo está dentro do nosso corpo. Olha só uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nosso corpo tem aproximadamente trilhões de células. Dentro de cada célula existem milhões de átomos. Dentro de cada célula. Olha só. Você consegue ver no microscópio uma célula, mas você não vai ver no microscópio o átomo. E dentro da célula existem milhões de átomos. Então, a primeira unidade do nosso corpo é o átomo. Depois ele se une para fazer moléculas. Depois aquelas moléculas farão organulos. E depois dos organulos vão sintetizar para começar a organização de uma célula. E dentro da célula existe uma usina trabalhando com rizossomos, lipossomos, mitocôndrias, que é a fábrica de produção de energia. Fora o invólucro dela, que é a membrana citoplasmática, que protege ela para ela não se contaminar. Cada célula tem a sua individualidade, tem um comportamento diferente. Gente, é muita coisa acontecendo no interior do nosso corpo. Isso eu estou falando dentro do corpo humano. Eu não estou indo para o macro, estou indo para nós mesmos.
Então, quando a gente começa a fazer esse reconhecimento da nossa estrutura, da nossa complexidade, a gente começa a entender a facilidade da conexão que tem que ser realizada para entrar em contato com o universo. Porque quando você tenta manter esse equilíbrio, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir, porque não é fácil. Primeiro porque tem que existir uma série de impurezas que a gente está no mundo da impureza. Pela alimentação, pelo pensamento, pela respiração. A gente respira errado, a gente come errado, né? A gente anda errado, a gente dorme errado, a gente pensa errado. Então todas essas informações, elas ajudam a prejudicar a nossa estrutura de equilíbrio biológico. Mas isso não significa que a gente está perdido, porque existe um elemento facilitador para retornarmos e retomarmos essa conexão, que é o nosso cérebro, o padrão de consciência. E quando você entra no padrão de consciência, você consegue fazer a conexão, que é essa a nossa intenção. Então perceba, esse é o nosso planeta. Olha só, coisa linda. Vocês acham que essa geometria fantástica acontece por acaso? A Terra fica a essa distância totalmente necessária do Sol para não se aproximar muito, para não torrar, não se afastar demais para não congelar, e ninguém está segurando. Esse equilíbrio, ele é fantástico. A Terra e os outros planetas, isso aqui é uma galáxia onde a gente faz parte, e existe 200 bilhões de galáxias. Eu estou falando 200 bilhões. Não estou falando 1 milhão nem 100 mil. 200 bilhões. Isso é para um indivíduo surtar. Porque se a gente... Isso são estudos de ciência. Há teoria que o universo tem aproximadamente 13,5 a 14 bilhões de anos. Isso é teoria, que provar é complicado. Teoricamente, se tem essa teoria de 13,5 a 14 bilhões de anos. E existe 200 bilhões de galáxias. E isso já tem, como é que se diz? Equipamentos sofisticados fazendo foto do próprio universo e já mostrando um pouco dessa quantidade de galáxias que existe lá. E vocês acham que a custo-benefício só existe vida aqui. Os outros ficam lá só pentelhando o universo. Só existindo. Só existindo. É impossível que isso seja assim, né? Nessa contemplação. Mas vivemos nesse mundo de energias. E a gente está chegando lá para que vocês entendam aonde a gente vai chegar com tanta informação. Olha só. Olha o equilíbrio. Tudo é matemática, tudo é calculado, tudo existe uma geometria acontecendo. Se você vai observar na sua vida, já existe uma geometria acontecendo com a sua vida. Ela existe. E você tem que acessar esse ponto de geometria e de cálculo que ele existe. Existe um momento que você nasceu. Isso não tem nada a ver com cabala, nem com horóscopo, nem com nada. Mas tudo existe um motivo, uma data, um referencial, uma numeração, algo que contemple você com seu pacote de energia. Porque o Max Planck, ele definiu isso. Nós somos pacote de energias. Nós somos a quanta. Física quântica quer dizer isso, quantidade, pacote. Nós somos um pacote de energia, nós somos um átomo em potencial energético. Se nós soubermos manipular um pouco o nosso potencial energético, a gente vai fazer muita coisa boa para todo mundo. Porque a nossa intenção de fazer a conexão é de nos melhorarmos. Essa é a ideia. É criar um melhoramento, uma energia do bem, uma energia onde todos possam respirar ar puro. O que é ar puro? É você eliminar os carros, eliminar as poluições das fábricas? Não. Ar puro é respirar com prazer, ter felicidade ao viver. O que muita gente tem perdido nos últimos tempos.
Houve agora uma repercussão mundial nos Estados Unidos, onde a psiquiatria e a neuropsiquiatria e a pediatria escreveram lá o primeiro índice mundial de suicídio entre jovens nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia. Isso a gente não está contando os países não, a gente está usando os Estados Unidos como referência porque chegou ao topo. Eles bateram o recorde de suicídio entre os jovens. Agora imagine você. Você vem para a Austrália, passa o maior perrengue, sofre o que sofre, e o jovem ainda nem viveu tantos estresses e já estão querendo tirar a vida. Dá para entender o que é que isso, por que tudo isso está acontecendo? Isso nós chamamos de desequilíbrio biopsicossensorial. Porque é necessário que a emanação do amor aumente as nossas vibrações para que um se sinta protegido pelo outro. É isso que a gente está precisando. Não é que você fique usando o outro como amuleto, mas se você perceber que a vida vale a pena quando você não é traído, quando você é respeitado, quando as pessoas te retroalimentam sempre com a gratidão, sempre com respeito, sempre com a boa amizade, sempre compartilhando coisas boas. As pessoas dividem o bem. E isso é preciso conexão com o universo, porque nós somos seres vibracionais e energéticos. Então, se a gente não entender essa cadeia, a gente vai ficar só olhando para o nosso umbigo, achando, não, tenho que batalhar para conseguir minhas coisas, cada um que se vira, o problema dele. Não, nós estamos ligados com o todo. Todo mundo está conectado aqui. Eu vim para cá fazer uma palestra com duas baianas, que praticamente minha vizinha, e vim conhecer aqui hoje. Imagine você, as coisas acontecem porque tem um motivo de acontecer. Não é verdade? Nada é por acaso. O universo não faz nada em vão. Então a gente tem que acreditar que essa energia que nos favorece a essas conexões é para o nosso bem e para que a gente amplie esse bem para outras pessoas. Então aqui a gente tem a galáxia, né? E aí a Via Láctea, que é láctea vem do leite, né? Da lactose. Ó, com 100 mil anos-luz de diâmetro e contendo 400 bilhões de estrelas. Nela encontra-se o Sol, estrela de quinta grandeza, e algumas são maiores que o Sol. Agora, pense que essa galáxia é uma entre 200 bilhões. Se a gente for pensar muito no universo, você começa a surtar. Porque primeiro vem do infinito. E aí a gente vai para a aritmética, só para a gente entender um pouquinho e falar da matemática. Durante um tempo os pesquisadores achavam, os filósofos, os matemáticos, trabalhavam a matemática com os números inteiros. Aí surge o outro e diz assim, não, existem os números fracionários. Como assim? Aí mostrou, existem os números fracionários? Sim. 13,5, 1,5, 0,5. E aí começou os cálculos a mudarem o conceito. Porque um defendia que eram números inteiros e os reis acreditavam nele, aí vem o outro e diz que existem os números fracionários. E aí vem o outro e diz assim, existem os números negativos. Aí o cara começa a soltar. Só para complicar. E aí vem os números negativos. Tanto é infinito para o negativo, tanto é infinito para o positivo. Gente, infinito. Infinito significa que existe muita coisa para a gente conhecer e a gente não tem ideia do que vai surgir. A gente não tem noção do que vai surgir. Porque a gente está pouco a pouco tendo conhecimento da evolução da nossa espécie. Que a cada momento é gerado mais uma gotinha de conhecimento, porque o ser humano já está preparado para saber disso. Aí lá. Porque se vir de vez, vai acontecer surtos. Então, já está preparado, vou largar mais um pouquinho de conhecimento. Já está preparado, ele agora já pode entender. E por que eu estou falando isso?
para nós chegarmos nesse padrão aqui do campo de energia